Boa tarde a todos. Sou António Nora, sou engenheiro florestal, sou diretor florestal da Florestal. Vou fazer uma apresentação em conjunto com o Edgar, nosso interlocutor na ESRI. Eu basicamente vou introduzir, vou dizer-vos, para quem ainda não conhece, quem é a Florestal e onde é que estamos, e depois vou passar a palavra ao Edgar. Como é que isto funciona? Abaixo. Na Florestal procuramos assegurar que as nossas florestas sejam adequadamente geridas e legadas em boas condições às gerações vindouras. A Florestal é uma empresa pública de gestão e desenvolvimento florestal. Foi criada por uma resolução do Conselho de Ministros em 2018, na sequência dos fatídicos incêndios de 2017, e tem como principal propósito contribuir para a implementação da Estratégia Nacional para as Florestas. Pretende ser um impulsionador de boas práticas na gestão florestal e um veículo público da correta aplicação dos fundos comunitários, promover o emparcelamento de áreas florestais e agroflorestais, aumentar a percentagem de terrenos florestais na posse do Estado, sobretudo em áreas de conservação, e por isso estamos neste momento a adquirir algumas áreas destas áreas, precisamente de minifundo em áreas de conservação, e de valorizar de forma sustentável as suas propriedades, promovendo altos valores de conservação, os valores naturais, a resiliência a estas condições climáticas extremas, a melhoria da qualidade do solo e do armazenamento da água. As propriedades que a Florestal gera distribuem-se de Valença a Monchique, essencialmente na zona interior norte e centro, e estão distribuídas, como se pode ver neste quadro, se calhar não conseguem ver muito bem, mas pronto, o que interessa aqui é que temos muitas propriedades no interior norte e centro e, de facto, norte e sul do país. Gerimos mais de 21.500 hectares, sendo que quase 13.000 são próprios, são propriedade da Florestal. Mais de 1.750 são contratos de arrendamento ou de concessão, essencialmente em áreas de baldio. E gerimos ainda 3 AIGPs na Pampilhosa da Serra, no Pedrógão Grande e em Figueiró dos Vinhos, com quase 7.000 hectares. Estamos em 13 distritos, 29 concelhos. Passo agora a palavra ao Edgar, que vai-vos falar então do incêndio da Serra da Estrela. Obrigado por esta introdução, António. Isto, na verdade, esta apresentação nasceu comigo e com o António a irmos trocando informações ao longo do processo, também ao longo do incêndio, e connosco, do nosso lado, a fazer alguma análise de informação. Não foi nada demasiado estruturado, não é um projeto mega estruturado, mas às tantas nós achámos que isto podia verter numa apresentação. E, de facto, eram 3h18 do dia 6 de agosto em que começa, junto a Manteigas, este incêndio. Ponto importante, a apresentação não se vai focar tanto no que é que foi a estratégia para combater o incêndio. Essa estratégia esteve a cabo da Proteção Civil em geral, em particular, vamos ver mais tarde, pela AFOCELCA. Eu julgo que depois o António pode até falar um pouco melhor dessa experiência. E aqui eu produzi talvez tenha sido a minha melhor imagem em si de uma coisa tão terrível quanto o incêndio, porque no fundo é juntar uma imagem de satélite com pontos de intensidade de calor de duas fontes diferentes em satélite, processado com um filtro que permite ver onde é que houve, portanto, a área ardida até esta data, mas também a coluna de fumo que foi gerada. Portanto, no fundo há aqui também um certo mix de imagens. Portanto, ela, esteticamente, eu gosto, não gosto do evento e das consequências que trouxe, como é óbvio. A evolução. Olhando as várias imagens, há aqui um salto muito grande entre o dia 12 e o dia 22, porque há uma imagem no meio que tem muitas nuvens, portanto não produz um output muito interessante. Ele começa, de facto, temos aqui a imagem de 7 de agosto, que é logo praticamente no dia a seguir em que há o começo do incêndio. Ele
vai logo muito para norte, muito rapidamente, e na imagem de 12 de agosto isso vê-se. E vamos ver também que esse foi o primeiro susto que vocês, fora de Cal, tiveram. E depois ficámos com esta crosta gigante em pleno Parque Natural da Serra da Estrela, e que de alguma maneira nos transcendeu, nos deixou tristes, acho eu, em geral, a todos nós. Aqui foi para acompanhamento da situação, nós trouxemos aquilo que eram os pontos de calor, mais uma vez, para cima do mapa, e neste caso para um mapa 3D, mas aqui decidimos também colocar aquilo que foram os pontos de noite e aquilo que são os pontos de dia. Os pontos de noite são os escuros, os pontos de dia são os mais claros, e dá para perceber realmente que foi precisamente nas noites onde muita coisa aconteceu neste fogo, e vamos ver aqui alguns exemplos em particular. Em Famalicão, isto é a minha parte, ainda é a minha parte, António? Pode ser. Em Famalicão da Serra, eu acho que Famalicão da Serra é algures por aqui, qualquer coisa deste género. Não é Vila Nova de Famalicão, ok? Ficar claro. Vocês têm 554 hectares que são integrados dentro deste Parque Natural da Serra da Estrela. A mancha verde é todo o Parque Natural. Esta trama é todo o incêndio. Isto foi a parte da propriedade que a Floresta de Cal gera dentro do Parque Natural. E aqui podemos trazer mais alguns dados. Dados que, por um lado, nos permitem perceber qual é que é a altura das copas das árvores. É um modelo global que está dentro da oferta de dados que a ESRI tem, no Living Atlas, e que nos permite saber em qualquer ponto da propriedade, naturalmente com uma resolução aceitável, porque é uma cobertura global, não é uma cobertura nacional, mas permite-nos, de alguma maneira, ter essa percepção em que sítios da propriedade é que existiam árvores, ou existem árvores mais altas. Também a capacidade de ver entre 2018 e 2021 aquilo que foram as alterações que a propriedade teve. Estamos a falar de uma propriedade maioritariamente de pinho, não é? da indústria do pinho, e portanto, enfim, as árvores demoram muito até atingir o estado para poderem ser cortadas, pronto. E há aqui de facto uma zona de alteração e outra aqui em baixo, mas a propriedade há muitos anos que mantém mais ou menos o mesmo figurino. São portos finais que realizaram. E depois, aqui a própria informação que a Floresta de Cal tinha daquilo que era o inventário, vamos chamar assim, não sei se é só o termo técnico mais adequado, no fundo a caracterização de cada um, pronto, em função das várias espécies florestais. Pronto, isto foi algumas das informações que nós incorporámos nas análises que fomos fazendo e principalmente na análise final que fizemos sobre este incêndio. Aqui, eu coloquei aqui um tracejado porque é aqui que tudo se passa nesta análise de fogo. Se quisermos contar a história, é aqui que todo o cenário muda. E, portanto, aqui, se calhar agora passar aqui a palavra para o António para explicar um bocadinho o que é o contexto da propriedade. A propriedade é uma propriedade com povoamentos adultos de Pinheiro Bravo, de Pinos Nigra e Pseudotsuga. Podem-se ver aqui Pinheiro Bravo, Pinos Nigra e a Pseudotsuga. Não tenho certeza que aqueles troncos sejam de Pseudotsuga, mas em princípio serão. Tem umas galerias rapícolas, obviamente, uma área desta dimensão tem outras ocupações, mas em termos de extrato produtivo, são estas as três espécies que aí exploramos. Aqui podia-se ver, só um comentário, aqui podia-se ver, fizemos um desbaste em linha, portanto tirámos aqui uma linha, aqui há uma área de corte raso. Estas três momentos mais difíceis, ou seja, o incêndio começou no dia 6, como já se disse, começou aqui na parte mais sul, progrediu para norte. A dada altura tivemos receio que ele entrasse na propriedade vindo exatamente de norte e de repente no dia 15 aparece um foco de incêndio, um reacendimento exatamente aqui a sul. Nós tínhamos uma equipa da Afocelca a defender-nos o flanco norte e de repente aparece a sul. Nós estávamos só com uma equipa e não conseguimos, de facto,
vir para sul no tempo que era necessário e ela acabou por entrar na propriedade a sul, a norte não entrou, mas depois este flanco norte veio a rodear toda a propriedade e, portanto, estes momentos difíceis foram, de facto, o momento em que ela rodeou a norte, dia 16, o dia 15 em que entrou aqui, estava aqui no dia 11 a oeste a querer entrar na propriedade. O Edgar pode mostrar agora nas imagens que se seguem. Sim. Vou também deixar isso mais claro. Pronto, no fundo aqui o António já explicou, estes pontos, esta imagem, se não estou em erro, é de 12, estes pontos quentes são do dia 16, não sei, 15, 16, e portanto nós percebemos que a propriedade está a ser rodeada. O António, mais ou menos por volta do dia 10 ou coisa assim do género, disse: eu estou a preparar os trabalhos para que se vier de norte nós vamos proteger a propriedade. E na verdade isso veio a acontecer e foi esta a antecipação. Portanto, não só aquela que é a prevenção ao longo do tempo, mas também a prevenção durante o evento, o que está a decorrer, neste caso um incêndio, foi fundamental para que depois ali se criasse uma ilha, como vamos ver mais à frente. Ou seja, do lado do ICNF era claro que a zona sul tinha perigosidade conjuntural muito elevada, ok? Isto é uma das camadas que o ICNF publica, e hoje o Paulo Salsa de manhã dizia que tudo o que publicam é dados abertos. Ora, aqui está um exemplo, e que é muito útil para percebermos qual é que era a perspectiva que existia para este local. Se olhássemos para os ventos, especialmente no dia 15, 16, isto não era nada favorável porque os ventos, num determinado momento, vinham de sul, vinham de oeste e vinham de norte. Portanto, no fundo, a propriedade tinha todo este lado completamente em risco, porque, de alguma maneira, o vento é um dos fatores que fazem fazer a progressão dos incêndios. Portanto, perante este cenário, todo o vosso trabalho de prevenção, com certeza, fez a diferença. Todo o vosso, quando digo vosso, temos que dizer que é claro, a AFOCEL que aqui fez um trabalho muito, muito relevante. Eles também utilizam tecnologia em ESRI. Eu espero que um dia possamos trazer aquilo que eles fazem com a nossa tecnologia, mas mais importante do que isso, eles protegem propriedades de um conjunto de empresas, onde a Floresta de Gal é uma delas. Aqui são as imagens Sentinel-2 já a posteriori, e todas estas manchas assim cinzentas são as zonas ardidas. E o que é aqui importante vermos é que é precisamente nas zonas onde foram construídos aceiros durante o próprio incêndio, portanto nos dias anteriores ao incêndio, foi precisamente em muitos destes sítios onde o incêndio parou. Ok? Parou por ação de prevenção, parou por prevenção, também por ação depois de quem estava lá para o fazer parar. E, portanto, de alguma maneira, as próprias imagens de Sentinel também nos dão um pouco dessa perspectiva naquilo que é a análise posterior ao incêndio. Estas duas, peço desculpa, estas duas a oeste, se pode perceber que tínhamos o incêndio numa primeira fase a entrar do oeste e depois esta a norte. Norte a norte. Pronto. Se quisermos pensar melhor daquilo que foi a progressão, toda esta língua verde deixou de ser verde e passou a inundar de fogo a zona sul da propriedade. E, portanto, foi isso que fez o principal dano nesta propriedade. Felizmente, não na parte mais nobre da propriedade do ponto de vista do pinho que lá estava, certo? Exatamente. Esta acabou por ser o único sítio onde o fogo, de facto, entrou na propriedade. Ele, a norte, encostou ao limite da propriedade. Este foi o único sítio onde, de facto, entrou e acabou por ainda causar danos em momentos adultos que tínhamos, mas menos nobres, de facto, do que a parte mais nobre. Se olharmos para aquilo que são os históricos de incêndios nesta área, pouco histórico, ou seja, os verdes, que eram zonas de paragem de incêndio, nenhum dentro da propriedade, algum eixo de propagação dentro da propriedade, mas a verdade é que o incêndio propagou em toda esta área. No fundo, do lado este da encosta e não do lado oeste, como seria, já havia histórico de anos anteriores. E, portanto, isso torna mais difícil até prever qual que seria o comportamento de propagação deste incêndio. Pronto. No final ficou uma ilha. Temos duas áreas verdes. Isto é uma área verde porque existe uma povoação, e, portanto, a Proteção Civil e bem fez a contenção do fogo aí nessa área. Aqui, o fogo foi travado na Comieira. Portanto, foi uma boa zona de oportunidade para tentar minimizar o incêndio, proteger a zona nobre e ser uma das poucas áreas verdes dentro portanto, da área que circunscrevia todo o incêndio. Aqui, para fazermos isto, portanto,
Só algumas estatísticas finais rápidas. Portanto, isto é um incêndio de montanha, maior parte acima de 1000 metros, se não estou em erro. Chega quase aos 1250. É um incêndio de montanha. Tem algumas estatísticas onde aquilo que mais ardeu foi o Pinus pinaster e o Pinus nigra. Aqui com umas cores de Halloween, estamos quase lá, né? Portanto, achámos que pôr aqui um mapa um pouco mais Halloween podia aqui ajudar-nos a descontrair. Utilizámos uma série de fontes de informação, as da própria Floresta de Gal, algumas que são disponibilizadas pelo próprio ICNF, as fontes de informação que o Copérnicos, os serviços de emergência do Copérnicos disponibilizam, a previsão numérica de tempo do IPMA e várias camadas de informação que nós, a ESRI, disponibilizamos. Isto era só para dar também aqui uma perspectiva, porque às vezes as pessoas perguntam de onde é que vieram os dados, como é que são os dados, e acho também importante para vocês perceberem o que é que nós nos socorremos para fazer esta análise toda. António, acho que não temos muito mais tempo. Já agora, só por curiosidade, a maior parte do que fizemos foi com serviços geográficos, portanto, já há poucas shapefiles, um bocadinho de NetCDF dentro do ArcGIS Pro, não faz mal a ninguém, e é bastante engraçado trabalhar com NetCDF. Portanto, hoje em dia é possível acompanhar um incêndio em tempo real por causa disto tudo. Agora sim, um último minuto. Utilizamos ArcGIS. Utilizamos, com o apoio dessa plataforma, informação, ou recolhemos e tratamos de informação relativa, por exemplo, à avaliação das propriedades, dados de inventário, e isso ajuda-nos a gerir o nosso património. Se puderes passar para o slide seguinte, o que é que fizemos o que é que são as nossas ações pós-incêndio? Suspender os cortes, todos os cortes que estavam previstos para o próximo ano de material que não estava ardido, obviamente. Portanto, suspendemos os cortes. Temos em curso um processo de venda de material queimado. Estamos a estudar a sementeira ou hidrossementeira de algumas zonas de maior risco de incêndio. Temos também prevista a colocação de 400 caixas ninho para a promoção de aves insetívoras, nomeadamente de chapins, que nos vão ajudar a controlar as populações de escolitídeos. Isto dá mais do que uma árvore, uma caixa, um ninho por cada hectare não ardido. Está a ser feita esta instalação esta semana com o apoio do Fundo Ambiental. Penso que é um projeto inovador nesta dimensão, penso que não conheço outro. Agradeço à ESRI mais uma vez e agradeço-vos a vós a paciência. Muito obrigado.